Voltando com debate com os candidatos a vice-prefeito aqui da capital nacional do calçado, dia histórico, esse dia 22 de setembro de 2016. E o projeto Eleições Cidadãs na Vale TV tem um oferecimento de Tecnolar, mais de 25 mil itens. O que você procura está na Tecnolar. Office Shop, móveis para escritório. Venha para a especialista e dê uma cara nova ao seu escritório. Celso Veículos, em Novo Hamburgo e Dois Irmãos. Faça aqui o seu melhor negócio. E Brindes Novo Hamburgo, empresa especializada em campanhas políticas. Agradecimento também aos apoios de Malmo Produções, RCA Publicidade, Paranoia Produções e também a loja Toda Música. Acompanhe nossa programação, além do canal 14 da NET, também pela internet, no site valetvplay.com e baixe o aplicativo da Vale TV para o seu aparelho eletrônico em sistema Android. Neste terceiro bloco, candidato pergunta para candidato. A pergunta será de 30 segundos, a resposta de 2 minutos, com réplica de 45 segundos e tréplica também de 45 segundos. O primeiro candidato a escolher um oponente e realizar a pergunta, candidato Gustavo Fink, da Rede. Candidato, à vontade. 30 segundos. Doutor Roberto, na pergunta anterior, o senhor falou que após a era Ayrton, não tivemos investimentos na cidade. Nós não tivemos investimento porque o Ayrton deixou uma dívida muito grande na cidade, uma dívida de 130 milhões só com o Ipazem. Pagamos até hoje o refinanciamento da energia da cidade que não foi paga. Conclua. Como o senhor acha que um grande administrador como o Ayrton pode mudar esse panorama da cidade? Obrigado, candidato Gustavo Fink. Roberto Winkler, 2 minutos de resposta, tá? 2 minutos de resposta, vamos colocar no nosso cronômetro. O prefeito Ayrton... Valendo. O prefeito Ayrton foi o melhor prefeito que a cidade de Novo Hamburgo já teve. Não é por nada que ele foi o único que se reelegeu. Se ele não tivesse feito uma boa administração, ele não teria se reelegido. Então, ele foi um grande prefeito, sim. E agora, caro colega, se você for fazer alguma pesquisa na cidade, você vai ver que essa administração que tu está dizendo que não foi boa, está disparado na frente nas pesquisas. Eu não consigo entender como que um governante seja ruim se ele está em primeiro nas pesquisas. Eu acho que quem está em primeiro nas pesquisas é um grande candidato. E o Ayrton é o melhor prefeito que a cidade já teve. E dia 2 de outubro, o senhor vai poder ver que ele vai ser o prefeito de Novo Hamburgo. Obrigado, candidato Roberto Winkler. Réplica de 45 segundos, candidata Aline. Candidata, você não tem direito a direito de resposta, porque a sua lisura do processo eleitoral, acredito que cabe... Não tem nenhuma pesquisa registrada que aponte. Tá, então né? Nossa comissão vai fazer uma análise e daqui a pouco teremos a resposta da palavra da candidata Aline Karoff. Pois bem, réplica de, por favor, candidata, réplica de 45 segundos, Gustavo Fink. Realmente falar de pesquisa aqui não é uma forma mais adequada, porque não temos pesquisas registradas e as pesquisas que fizemos nós não podemos divulgar. Então não vamos falar de pesquisas, vamos falar de projeto para a cidade. O Paulo Ritz, sim, foi um excelente prefeito e não deixou dívida na cidade. O Paulo Ritz foi um deputado estadual, foi um deputado federal e foi, sim, um dos melhores prefeitos que tivemos na cidade de Novo Hamburgo. E não deixou nenhuma dívida para pagarmos até hoje. Nós não podemos investir na cidade, na saúde, caro telespectadores, porque tivemos uma dívida que o senhor Ayrton, sim, deixou. O Ipazem, o funcionalismo público, penou junto com eles. Então nós temos que realmente trazer gente que podemos ter confiança para você, eleitor, votar sim e certo no dia 2 de outubro. Obrigado, Gustavo Fink. Tréplica de 45 segundos, Roberto Winkler. Gustavo, eu acho bastante interessante que tu defenda o teu candidato, evidentemente que não podia ser diferente, né? Agora, eu também tenho um pouco de dificuldade de entender que se o Paulo foi um prefeito tão bom como você está falando, por que ele é uma pessoa com uma rejeição muito grande aqui na cidade? Ele é uma pessoa que tem uma rejeição bastante alta, né? Então, normalmente, quando isso acontece,
quer dizer que ele foi julgado pelo povo e o povo não achou ele um grande prefeito dessa maneira que você está tentando divulgar. Obrigado, candidato Roberto Winkler. Já temos a comissão uma resposta? Deferida. Então, pastora Aline, candidata Aline Karoff, você tem 45 segundos de direito de resposta. Vamos ajeitar o cronômetro. Ok. Apenas quero deixar registrado aqui que não existe nenhuma pesquisa até então registrada junto à Justiça Eleitoral de Novo Hamburgo. Portanto, divulgar que candidato A, B ou C está na frente é, no mínimo, leviano e age com desrespeito a você, eleitor. Nós temos aí alguns institutos que se propuseram a fazer pesquisas, mas que foram impugnados, porque já venderam pesquisa. O eleitor quer a verdade e não pesquisa comprada. Portanto, fique atento e não se deixe enganar. Obrigado, candidata Aline Karoff. Continuando a rodada de perguntas de candidato para candidato, candidato Dr. Fagan escolhe que oponente e que pergunta faz. Por favor, 30 segundos. Vamos falar um pouquinho de saúde aqui. Frequentemente, a população tem nos questionado sobre a delimitação da área geográfica das unidades da saúde da família. O que vocês planejam para isso? Candidato Gustavo Fink, 2 minutos, vamos ajustar o nosso cronômetro. Ajustando. Valendo, 2 minutos. Doutor Fagan, isso é uma pergunta que a gente recebe muito, né, muitas críticas na rua, dessa delimitação da área de atendimento da saúde. Na minha opinião e na opinião do Paulo Ritzel, a pessoa que mora no bairro, que mora lá na São José, lá no Quefas, e ela tiver um médico importante, um médico que ela tenha uma credibilidade, ela goste daquele médico que está lá na Santo Afonso ou lá na Boa Saúde, ela pode ir para lá assim atendido. Eu não tenho por que a gente dividir a cidade, todos são moradores de Novo Hamburgo, então eu acredito que nós podemos sim mudar esse sistema que hoje é aplicado na Prefeitura de Novo Hamburgo, nos postos de saúde, e que a população possa ser atendida com melhor qualidade. Não é só administrar essa regionalização da saúde que é feita em Novo Hamburgo, e sim melhorar também o atendimento. Nós não podemos ter o posto da saúde fechado ao meio-dia, quarta-feira à tarde, uma pessoa não pode ficar doente. Nós temos que escolher a data para ficar doente em Novo Hamburgo. Nós não temos um atendimento qualificado realmente no Hospital Geral, e o Paulo Ritzel, quando foi diretor do hospital, fez uma boa administração, e nós não tínhamos fila nos postos de saúde. Nós temos que trazer essa vontade das pessoas poderem viver com tranquilidade em Novo Hamburgo, e sim, a saúde é um grande compromisso do Paulo Ritzel e do Gustavo Fink. Candidato Dr. Fagan tem agora 45 segundos, vamos ajustar o nosso cronômetro, de réplica. Valendo. O Programa Estratégia de Saúde da Família é um programa que recebe a contrapartida do governo federal, por isso que ele é muito importante para a nossa cidade e principalmente para embasar a questão das equipes de unidades da saúde da família. Essas equipes, que são formadas por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e os agentes comunitários, eles são responsáveis por uma média de 3.000 a 4.500 pacientes. E isso favorece o atendimento da saúde preventiva. Nós precisamos fazer com que toda a população de Novo Hamburgo tenha uma equipe de unidade de saúde da família no seu bairro. Conclua. E fazer com que essa população seja atendida por esses profissionais, para criar o vínculo. Isso é fundamental. Obrigado, Dr. Fagan. Gustavo Fink tem uma tréplica de 45 segundos. Valendo. Dr. Fagan, essas equipes da Unidade de Saúde da Família realmente são muito importantes, né, para ter esse vínculo com a comunidade. Mas nós não temos atendimento nos postos. Nós temos realmente uma grande equipe da Unidade de Saúde da Família que vai até as casas, que realmente conversa com as pessoas, sabe as deficiências de cada bairro e atende cada família lá dentro. Mas nós não temos médicos. Nós temos que melhorar o atendimento, aumentar o número de médicos do atendimento e aumentar os postos de saúde. Os postos de saúde precisam trabalhar até as 10 horas da noite. Nós não podemos ficar refém de 10 fichas por bairro. Nós temos que melhorar a saúde, assim como a segurança e também assim como uma cidade tem que ser repensada. Não somente na área da saúde, mas ao conjunto. A cidade está jogada às traças. Nós temos que trazer a vontade de viver em Novo Hamburgo.
Obrigado, candidato Gustavo Fink. Agora vamos à pergunta do candidato Gilson Tem, do PDT. Escolha o oponente e faça sua pergunta de 30 segundos. A minha pergunta vai ser feita para o Gustavo Fink. Já respondeu. Não pode? Não pode. Pode. Né? Então vamos lá. Aline, pergunta que eu te faço. Passaram algumas administrações, alguns partidos, mais de 20 anos na cidade de Novo Hamburgo, que tiveram a oportunidade de fazer um planejamento e não fizeram. O seu partido, o seu candidato, vai planejar a cidade de Novo Hamburgo pensando no futuro? Candidata Aline, 2 minutos, estamos ajustando o nosso cronômetro. Valendo. Sem dúvida, Gilson. O Leonardo Hoff é um contador pós-graduado em gestão pública. Tem 10 anos de administração na vida pública. É ficha limpa, não responde nenhum processo, sabe como fazer. Leonardo Hoff administrou o Hospital Geral e foi a melhor administração que Novo Hamburgo já teve. Portanto, nós estamos pensando a cidade olhando para o futuro. Hoje, nós temos aqui o passado e o presente. E eu quero pedir a você, querido eleitor, que olhe para o futuro. Votando no dia 2 de outubro, Leonardo Hoff e pastora Aline. Se eleitos, nós mudaremos a história desta cidade. Obrigado, candidato. Agora a réplica do candidato Gilson Tem, de 45 segundos, ajustando o nosso cronômetro. Valendo. Aline, realmente temos que planejar a cidade, porque o passado deixou muito a desejar na cidade de Novo Hamburgo. Administrações de 24 anos que passaram, outras administrações de 8 anos que passaram, não planejaram a nossa cidade e hoje estão cobrando isso da gente. Então, eu acho que vocês estão de parabéns. Vamos pensar em planejar a cidade. Eu acho que é por aí que se faz uma política saudável para a cidade de Novo Hamburgo. Candidata Aline, com 45 segundos de tréplica. Sem dúvida alguma. Acima de uma boa administração, com competência e gestão, nós queremos oferecer a Novo Hamburgo uma gestão com amor. Uma gestão que olhe para as pessoas não como número, mas como um ser humano que precisa ser cuidado em todas as suas áreas, que precisa de saúde, que precisa de segurança, que precisa de educação e que sonha e deseja com uma cidade melhor para se viver. Eu e Leonardo Hoff temos um projeto que chama É Pra Frente Que Eu Vou, olhando para o futuro, e queremos pedir a você que aposte na nossa gestão para mudar os rumos da cidade de Novo Hamburgo. Obrigado, candidata. Próximo candidato a realizar uma pergunta, candidato Roberto Winkler, 30 segundos. Quem é o seu oponente? Eu vou perguntar para o doutor. Certo. Doutor Fagá. Vamos lá. Doutor Fagá. A insegurança se estabeleceu em Novo Hamburgo. Microfone, por favor. Então vamos de novo. Vamos zerar o nosso cronômetro, por favor? Doutor Fagá, a insegurança... Valendo. A insegurança se estabeleceu em Novo Hamburgo. Assaltos, assassinatos, sequestros, estupros. Não tem mais hora. É manhã, tarde e noite. O que fazer, doutor? Doutor Fagá terá 2 minutos de resposta, ajustando o cronômetro. Doutor Fagá, valendo. A questão da segurança, ela passa principalmente pelo aumento do número efetivo dos guardas municipais de Novo Hamburgo. É fundamental hoje um incremento da guarda municipal, porque com a brigada militar, nós dependendo do Estado, hoje fica muito difícil o aumento significativo dos brigadianos na nossa cidade. Então a gente tem que aumentar nossa segurança, principalmente com os guardas municipais, aumentar o número efetivo e principalmente o planejamento com esse serviço, fazer com que o guarda municipal fique na frente de uma escola nos horários de entrada e saída. No momento que essas escolas estiverem, as crianças já estiverem lá dentro, o guarda municipal ser responsável pelo trabalho preventivo em volta dessas escolas, naquele quarteirão. Um contato muito grande com os moradores da região. Uma coisa importante também é o policiamento militar comunitário.
esse contato do policial militar com os comerciantes, com os moradores da cidade, favorece principalmente a questão de indivíduos suspeitos, de carros suspeitos na região. O vídeo monitoramento também é fundamental neste momento da cidade para favorecer com que os carros que entram e deixam o nosso município sejam vistoriados. Então, por vídeo monitoramento. Obrigado, candidato. Candidato Roberto Winkler terá 45 segundos de réplica, ajustando o nosso cronômetro, valendo. O prefeito Ayrton vai transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal, usando o poder de polícia que a Guarda tem. Nós precisamos também aumentar o número de barreiras na cidade. A barreira, muitas vezes, ela é estressante, mas ela é necessária, traz segurança a todo o nosso povo. E também nós precisamos de um grande secretário de segurança, um secretário que seja capaz de unir a Polícia Municipal, a Polícia Civil e a Brigada Militar. Obrigado, candidato Roberto Winkler. Candidato Dr. Fagan, tréplica de 45 segundos, valendo. Toda a segurança do nosso município passa exatamente pelas 3 áreas, né? A Brigada Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. O encontro dos 3, o surgimento dessa manipulação tem que se passar exatamente pela questão do diálogo. As 3 forças têm que trabalhar com um diálogo, né? Aparar as arestas é uma função importante nesse momento e principalmente para um prefeito que deseja que o município retorne a ter uma segurança no mínimo efetiva. Obrigado, candidato. Candidata agora Aline Karoff, do PSC, vai realizar uma pergunta de 30 segundos. Qual será o seu oponente? O Gilson. Candidato Gilson, o seu oponente. Pergunta de 30 segundos, valendo. Gilson, nós temos aqui o Gustavo, que representa o prefeito Paulo, que tem como principal proposta contratar uma empresa para gerir o município. Eu gostaria de saber de como você pensa esta forma de governar, sendo que a principal atribuição que um prefeito deve ter é a capacidade de administrar. Aliás, o prefeito se coloca à disposição para um cargo eletivo justamente para isso, para administrar a sua cidade. Gilson, o que você pensa sobre essa proposta e essa forma de administrar? Candidato Gilson, com 2 minutos de resposta, ajustando o nosso cronômetro. Candidato, valendo. Obrigado pela pergunta, Aline. É um desrespeito ao quadro de funcionários da Prefeitura de Novo Hamburgo, essa declaração que foi feita. Porque nos quadros da Prefeitura de Novo Hamburgo tem pessoas capazes de gerir junto com gestões. Eu até tenho que pegar um gancho agora aqui para esclarecer os nossos telespectadores também, que a questão dos CCs da cidade de Novo Hamburgo, não é isso que estão falando. Novo Hamburgo tem 250 CCs, para deixar bem claro que as pessoas que estão aqui hoje também conversando, tá, tem que saber o quadro de funcionários que tem a Prefeitura de Novo Hamburgo. Mas é um desrespeito, sim, aos funcionários da cidade de Novo Hamburgo contratar um gestor. Então não se contrate, então que não seja candidato, se não tiver condições de administrar a cidade de Novo Hamburgo. Isso demonstra aquilo que eu venho falando há mais tempo. Faltou planejamento para essa cidade há 20, 30 anos atrás. E hoje, Aline, para tu consertar coisas erradas há muito tempo, é muito mais caro e muito mais difícil. Se falam que tem fila em postos, é porque tem postos de saúde. Mas só para concluir essa tua pergunta, é um desrespeito aos funcionários da Prefeitura de Novo Hamburgo contratar alguém para gerir. Então, que não seja candidato a prefeito. Tanto que eu me lembro que na última eleição não se elegeu nem vereador e também nem a prefeito numa eleição anterior. Obrigado, candidato. Candidata Aline terá 45 segundos de réplica. Estamos ajustando o cronômetro, valendo. Realmente, Gilson, é uma situação paradoxal.
em que um prefeito se coloca à disposição para administrar a cidade e diz publicamente que, se eleito, vai contratar uma empresa. Até porque nós estamos precisando de recursos na saúde, na educação e na segurança. E, certamente, a prestação de serviço dessa empresa, na qual vai administrar Novo Hamburgo, não será gratuita, não é, Gilson? Vai custar, e muito, para mim e para você. Sentiremos no nosso bolso, no valor que nós pagamos, nos impostos e em tudo que a prefeitura cobra. Portanto, meu querido eleitor, não se engane. No dia 2 de outubro, vote Leonardo Hoff. Leonardo chama para si a atribuição. Leonardo não joga culpa para o governador. Leonardo diz que vai fazer e tem um plano concreto de propostas. Obrigado. Ele é um gestor formado. Obrigado, candidata. Tréplica de 45 segundos. Candidato Gilson. Novamente, a questão de contratar pessoas, uma empresa terceirizada para administrar a cidade de Novo Hamburgo. Eu só imagino que esse candidato não vai fazer nas outras áreas da cidade de Novo Hamburgo. Na área da segurança vai terceirizar, na área dos profissionais, na área médica vai terceirizar também. Então, gente, vamos cuidar agora no dia 2 de outubro. Quem é que está falando? Quem é que está dizendo? Quem é que está pregando, né, novas condutas da administração na cidade de Novo Hamburgo? Então, Aline, a cidade tem que ser respeitada. O quadro de funcionários do município de Novo Hamburgo tem que ser respeitado. Conclua. Para concluir, então, 2 de outubro, vamos ver realmente quem tem condições de administrar. Se não tiver condições, que não seja candidato a prefeito. Obrigado, candidato. Restaram, então, Felipe Ventre, perguntando para a candidata Ivani Belifield. Pergunta de 30 segundos, candidato. Pois bem, doutora Ivani, a senhora, como uma advogada de direito trabalhista, certamente tem algumas preocupações a respeito da área. Nós, o pessoal, acreditamos que o trabalho é um pilar fundamental de qualquer espaço público, de qualquer sociedade, porque visa o crescimento das pessoas e do próprio meio. Acreditamos que o empreendedorismo é fundamental. Conclua. E gostaria de saber da senhora como a senhora vê as reformas trabalhistas que o governo federal do PMDB insiste em aplicar no trabalhador, reduzindo seus direitos. Obrigado, candidato. Candidata Ivani terá 2 minutos de resposta. Estamos ajustando o nosso cronômetro. Candidata, valendo. Essa pergunta é muito pertinente para o momento atual que nós estamos vivendo em termos de governo federal, governo estadual. São muitos os profissionais perdendo direitos, perdendo o emprego e perdendo a dignidade junto. Nós temos reformas que estão sendo propostas no Congresso Nacional e que elas retiram direitos de uma forma muito sutil. Então, está se trazendo propostas no sentido de retirar a FGTS para aplicar em outra forma de compensação, assim como o 13º salário. Então, nós vemos aí que há sempre algo tênue por trás, mas que os direitos, que visa retirar direitos de uma forma muito, como é que eu vou dizer assim, sutil, para que o empregado não perceba. Porque o que nós temos, embora que o FGTS seja um direito do trabalhador e que, na verdade, não é o trabalhador que usufrui dele, são os governantes que acabam investindo em grandes bancos, fora até do país, emprestando esse dinheiro a altas taxas de juros, mas o nosso FGTS continua sendo reajustado a 4% ao ano. Então, e tem outros direitos também, como a carga horária, que tem projetos já para se modificar, e isso não é trabalhar 4 dias em vez de 5. Com certeza se vai se aumentar a carga horária e vai se exigir jornada de 5 dias. Então, é muito preocupante. Nós temos que estar hoje muito atentos com os governantes, com quem nós elegemos, porque são pessoas que estão, de uma certa forma, trabalhando contra nós mesmos. Obrigado, candidata. Réplica de Felipe Ventre, de 45 segundos, ajustando o cronômetro. Valendo. Doutora Ivani, a senhora colocou muito bem que o trabalhador vai sofrer duras penas com essas propostas, que não são trazidas somente pelo PMDB do Ritzel, mas também como pelo PSDB da Fátima, pelo PP do Leonardo Hoff.
São duras penas que têm se tentado impor contra o trabalhador. Eu pergunto a você que está nos assistindo, quando foi que você conseguiu negociar com o seu empregador alguma vantagem para ti? Agora eu quero ver tu ter que negociar com ele a tua carga horária, quantas horas tu vai trabalhar por dia, se tu vai receber ou não teu 13º. Quero ver quando começar a flexibilizar as tuas férias também. Então vale atentar para os candidatos para seus partidos e nós, pessoal, temos um compromisso com o trabalhador e com as pessoas. Obrigado. Candidato. Tréplica final da candidata Ivani, 45 segundos, valendo. Nós temos uma preocupação muito grande, eu e o Mauro, com essas questões sociais que envolvem o emprego, que envolvem o lazer do trabalhador, e nós queremos, nessa administração, fomentar a questão do emprego e também estar muito atento a essas questões que, embora não sejam muitas delas de competência municipal, mas nós temos que estar atuantes, temos que estar atentos e alertando ao empregado os direitos que ele pode estar correndo o risco de perder. Obrigado, candidata. Para fecharmos o nosso candidato contra candidato, restou a candidata Ivani perguntando para o próprio candidato Felipe Ventre, que ainda não respondeu. Candidata, uma pergunta de 30 segundos para o candidato. Candidato, que tipo de gestão tu pretende para Novo Hamburgo e qual a visão que tu tem de uma gestão pública? Candidato Felipe Ventre, 2 minutos de resposta. Estamos atualizando o nosso cronômetro. Neste momento, candidato Felipe Ventre do PSOL, 2 minutos, valendo. Então, Ivani, eu, Felipe Ventre, como candidato a vice-prefeito pelo PSOL, juntamente com o nosso candidato Rafael Schiller, da Prefeitura, nós acreditamos que uma administração pública ela tem que ser eficiente, né? É uma administração que tem que ser feita com responsabilidade, porque, afinal de contas, o que sustenta uma administração pública, a verba que mantém funcionando uma cidade, é do nosso dinheiro, é o dinheiro dos impostos dos trabalhadores, é aquilo que a gente contribui para que a sociedade avance, e é preciso ter muita seriedade para administrar esses valores. É preciso ter competência, não basta dizer que vai fazer, chega na prefeitura e de repente tu traz toda uma carga de pessoas que não têm profissionalismo, que não têm competência para estar dentro da prefeitura, coloca-os acima, inclusive, de pessoas que são concursadas, pessoas que já estão lá, que mostraram que são capazes de fazer, e tu coloca, então, CCs acima dessas pessoas que não sabem gerir uma administração, não sabem fazer o processo administrativo que uma prefeitura precisa. Nós acreditamos, então, no profissionalismo, na eficiência e na participação popular. É por isso que a gente traz uma das nossas maiores propostas, que é colocar a prefeitura, junto com os seus secretários, na rua, nas praças da cidade, em assembleias populares, atividades que são feitas em cidades da Europa, cidades que são desenvolvidas, cidades onde a democracia é muito maior. Então nós queremos levar a prefeitura para as praças, fazendo com que as pessoas participem mais da gestão do município, porque eu duvido muito que uma Câmara de Vereadores, por exemplo, vá se opor a um projeto que beneficie a cidade quando o povo da sua cidade estiver cobrando os seus representantes políticos. Então nós queremos democratizar a Prefeitura de Novo Hamburgo, queremos democratizar o orçamento participativo e fazer com que ele funcione de forma eficiente, não meramente de fachada. É assim que o pessoal acredita, numa democracia plena. Candidata Ivani, agora tem uma réplica de 45 segundos, estamos ajustando o cronômetro, valendo. Certamente, o governo que for eleito, se ele continuar governar no modelo que nós temos agora, que nós temos experimentado os últimos 4 anos, nós iremos à bancarrota. Por quê? Porque nós não aguentamos mais. O cidadão não quer mais esse tipo de gestão. Ele quer participar, ele quer ter livre acesso à prefeitura. Uma das requisições que são feitas quando estamos com o eleitor agora você está aqui, depois, quando você se eleger, eu vou ter contato com vocês. Conclua. Por quê? Porque nós temos uma prefeitura hoje que ela não ouve o cidadão, ela faz exatamente o que é do interesse dela e dos partidos que ela acolhe. Candidata Ivani. Tréplica agora de 45 segundos de Felipe Ventre.
Pois bem, Ivani, nós tivemos um diálogo interessante a respeito da administração pública e percebe-se que há um comprometimento com o cidadão, há um comprometimento com a eficiência da administração, porque as pessoas precisam de uma prefeitura que olhe para a sua localidade. Não adianta se enclausurar dentro de um gabinete e achar que vai resolver as coisas da cidade com troca de e-mails, com assinatura aqui, outra lá. Tu tem que pisar no barro, tu tem que ver quais são os problemas da tua cidade. Tu tem que ver que na periferia mais distante da prefeitura existe o crime aliciando a criançada, existe a criminalidade que impede que a gente saia nas ruas com tranquilidade. Então, a administração pública tem que ser feita com seriedade. Nós nos comprometemos com isso. Obrigado, candidato Felipe Ventre. Fim do terceiro bloco. Vamos agora para mais um intervalo comercial. E no próximo bloco teremos considerações finais, intervalo com os nossos apoiadores. Daqui a pouco voltamos com muito mais. E Eleições Cidadãs é aqui na Vale TV.